Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, meus amados pensadores de todo o Brasil. Hoje, a Naviética nos fará uma viagem entre os estereótipos que a nossa sociedade nos coloca, os costumes que as pessoas vêm trazendo de tradições, né, familiares, ligados a utensílios. Falaremos o que pode, o que não pode, o que a Bíblia condena, o que a Bíblia aprova, em se tratando de coisas que adornam o corpo. Nós vamos dar uma prévia aqui sobre, por exemplo, maquiagem, tatuagem, adornos. O que você pode colocar no seu corpo, sabendo que o seu corpo não é realmente seu? Será que você sabe disso? Será que você sabe que o seu corpo não é seu? É difícil falar dessa maneira, né? Mas é exatamente isso que a Bíblia fala. O nosso corpo ele é um templo do Espírito Santo, é um local que foi feito para que o Espírito de Deus habite. Uma morada de Deus. Então, será que a gente pode colocar um quadro um pouco diferente nessa casa? Nesta morada? Até que ponto a gente pode fazer alguma coisa? Até que ponto a gente não pode fazer? Tem muitas igrejas que usam, né, de doutrinas para com os membros e ali cessam o direito, né, das pessoas se vestirem adequadamente com os seus gostos ou optarem por estar usando algum tipo de vestimenta. Então, assim, vamos ver até que ponto isso pode ser coerente ou não. Até que ponto a Bíblia aprova, até que ponto a Bíblia não aprova. É polêmico, sim. É questionável também. Mas as palavras estão lá, está tudo escrito na Bíblia direitinho, a gente vai avaliar item por item. E para esta viagem aí, alegórica, vamos colocar dessa forma aí, eu tenho a ajuda aqui do Renato Cóstola, o topetudo mais famoso do Brasil. Boa noite, Renato. Boa noite, queridos passageiros, tripulantes, pensadores da Naviéticos. Estamos aí nessa viagem aí mais uma vez, né? Aqueles que não estão inscritos, por favor, se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem. Venham fazer parte da tripulação Éticos, né? Venham mais passageiros aí, nos ajude a crescer aí nessas viagens, né? E vamos lá falar sobre o corpo de Cristo. Renato, será que é ético a gente usar, sei lá, uma roupa extravagante, um adorno que chame muita atenção, um topetezinho mais alto na igreja? No cinema você ia ser xingado, viu? Ah, não, porque eu sou baixinho, né? Compensa. Compensa? Entendi. Saiu bem, tentei pegar ele, não deu. Porque quando eu ia no cinema, rapaz, tudo que a gente não queria era alguém que tinha um cabelo, né? Um cabeçudinho na frente. Nossa, atrapalhava tudo, eu sempre sentava no fundão, para evitar esse tipo de coisa. Bom, será que é ético, como eu estava falando, né? As pessoas, a gente está numa sociedade aí que está moderna, né? A gente fala-se muito em Estado laico, fala-se muito aí em. No corpo minhas regras. Bom, cada um tem aí uma maneira. A gente tem que respeitar realmente as pessoas, lógico, temos que respeitar. Cada um se veste como quer, cada um, né, usa o penteado como quer. Isso é normal. O que a gente está querendo trazer aqui é exatamente isso. Onde entra a mão do homem e onde entra a vontade de Deus. Porque muita coisa é doutrina. Por exemplo, a mulher não pode usar uma calça jeans para ir na igreja. Porque a calça jeans vai marcar, então assim, a mulher só usa saia. É meio que um decreto que a mulher não pode usar a calça jeans. Será que ela vai deixar de ser uma pessoa idônea, uma pessoa respeitosa por usar uma calça jeans? Ou se é a coisa errada, o ato errado, está em usar de forma indevida, né? Será que pode ou não pode usar de forma indevida? Essa que é a questão.
Tem vários pontos aí, né? Primeiro que a palavra diz também, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tem que ter um pouco de bom senso também, né? Exato, né? E aí, assim, existem calças e calças, existem saias e É saias, só né? comprar do número certo. Para que comprar um número menor? Não dá para Né? entender isso. Então, aí a pessoa fala assim, não pode usar calça, mas pode usar saia. Aí a pessoa usa aquela saia que é justa, que aperta tudo, Então, compra um que o número negócio certo. fica, Tira né? a concentração dos outros na igreja. Eu acho que assim, aí vai soar machista, né? Falar assim, mas o problema é o homem que olha com outros olhos, né? Mas convenhamos que as mulheres também, as mulheres se vestem muito mais para as outras mulheres do que para os homens, né? Sim. Então, tipo, a gente causa aí também a questão da inveja, né? Da cobiça, né? Várias coisas. E a palavra também diz que a gente não deve levar a outra pessoa ao pecado, né? Então, se eu tô me vestindo de uma forma, né? Porque a roupa também é uma questão social, vamos dizer assim, né? Sim, A lógico. forma como você se veste demonstra um status social, demonstra, né, um estilo, uma posição, né? E fala muito de você também, né? A sua roupa Sim, te representa também. né? Então, o comportamento, né? Tem tudo isso envolvido, né? Mas e isso causa, né, tipo, inveja, né, cobiça, a pessoa fica, eu quero ter uma bolsa igual aquela, uma roupa igual aquela, né, porque a roupa é cara, porque a roupa é barata, né, há esse julgamento também, né, Sim. a pessoa tá bem vestida, tá mal vestida, eu acho que a gente tem que ter humildade, né, para saber, né, se vestir de uma forma que não agrida a outra pessoa, né, não faça a outra pessoa cair em pecado. Ter discernimento, né? Falta muitas pessoas que eu acredito que tudo é uma questão do porquê você está querendo fazer A aquilo. questão da vaidade, Você está né? querendo da vaidade, da sensualidade, de você se promover mais o seu corpo do que o seu próprio intelecto. Porque, assim, é interessante você chamar a atenção da outra pessoa. Isso tem Lógico, acontecido tem que com os chamar. homens também, né? Sim. Mais marombadinhos aí coloca uma roupinha apertadinha para mostrar que tá musculoso. Então, não é errado, é o que eu estou falando agora. Eu acho que a gente tem que chamar a atenção do outro, mas chamar a atenção é uma coisa, depende de como você vai fazer isso. Chamar a atenção é algo bom, é algo benéfico. Tem pessoas que chamam a atenção com o seu intelecto, ela abre a boca, começa a conversar e ela chama a atenção dos demais, das demais pessoas. Tem pessoas que preferem uma abordagem um pouco mais implícita. Ela tem uma performance ali, se veste de uma maneira já mais, né, exaltada ali, para poder chamar a atenção já previamente. É errado? Também não é errado. Tudo, como a gente está dizendo aqui, tem que ter um bom senso, uma coerência e também, assim, evitar que o escândalo venha através de você. E tem a questão que a gente também não pode julgar pelas aparências, né? Sim, não A podemos julgar pela gente aparência. não importa o que a pessoa tá vestindo, se ela tá bem vestida ou mal vestida, ou se a roupa que ela usa é cara, é barata, É, né? Então isso leva também a outras questões, né? sim. Agora, o cristão, como que a gente vai falar aqui? Vamos falar da relação homem-mulher, os dois. A mulher, ela se veste para o homem, sim. Agora, quando ela vai na igreja, ela está se vestindo para o homem ou ela está se vestindo para adorar a Deus? É diferente, não é? Quando o homem, na mente do homem é assim, ele olha uma mulher, ele vai olhar a mulher inteira. Tem essa, vou ver o cabelo, vou ver os olhos caramelos dela. Não, vai ver tudo, certo? Ele vai olhar tudo. Agora, a análise dele vai ser algo no coletivo. Ele não vai olhar
a análise dele não vai ser voltada especificamente para uma coisa, desde que aquilo não chame mais atenção do que o necessário. Sabe? Passa desapercebido. É como se estivesse lendo um livro e uma luz está ligada lá no fundo. Aquilo ali, você sabe que ela está ali e ela está tirando a sua atenção. Daqui a pouco ela começa a te incomodar. O que você faz? Você levanta e vai lá desligar aquela luz. Quando você está conversando com alguém, seja na igreja, seja no ambiente de trabalho, e a roupa da pessoa está chamando muita atenção, você não vai deixar de conversar com ela, mas você também não vai deixar de olhar para aquilo, porque aquilo está gritante, começa a te incomodar, na verdade. Ninguém fica, sabe, incomoda, é verdade. A gente está falando aqui do lado real da coisa, né? Não podemos ser hipócritas de falar que não. Ah, não, eu vou olhar uma mulher de mini saia, tá na igreja e tal. Ela tá de mini saia e tá com a perna cruzada. Eu tô errado? Não, ela tá errada. Ela tá sensualizando num local em que ela não deveria fazer isso lá. Tá chamando a atenção das outras pessoas? Tá chamando a atenção. Não é, Renato? Isso é um assunto complexo, né? De uma maneira apelativa, mas está chamando Isso é a uma atenção. questão muito complexa, né? Que aí, independente do lugar que você está, né? Você vai ser posto à prova, né? Às vezes você pode não estar na igreja e vai ter lá, você tá, sei lá, jantando com a sua esposa e vai sentar do seu lado uma mulher de mini saia e vai cruzar a perna. E aí, né? Sim, Qual vai ser a sua atitude diante disso? Então é difícil, né? A gente passa por provações. E a gente tem que, nessa hora, buscar Deus, né? E falar assim, Senhor, tira do meu coração, do meu pensamento, qualquer coisa que venha, né? Não sei, é uma situação complicada. Porque a sim, nossa carne, ela vai desejar olhar, vai desejar, né, aquela. Mas a gente tem que estar com o foco naquilo que a gente crê, né? Então, lógico, ninguém é de ferro, pode ser que a pessoa tropece, olhe, né? Então a gente tem que, né, saber se portar nessas situações, né? Não ser hipócrita, né? Falar que não, de repente troca de lugar com a mulher. Ó, então tem uma mulher ali, tá complicado ficar aqui, porque não quero sim. ficar olhando. Então vamos mudar de lugar, vamos É, para tem que lá, ter né? coerência, coerência. Tipo, não que eu queira olhar, mas chama atenção, fica aqui, fica uma situação É o que a gente estranha. está tentando falar A gente aqui. tem que ser honesto e Sim. saber qual que é o nosso ponto fraco, onde está o nosso problema, Qual tipo, que é a né? consequência de você? E tudo mais, né? Então, qual que é a consequência de você se fazer valer de algo que você modifica seu, o seu vestuário, certo? A sua imagem, você agrega aquele adorno, utensílio à sua imagem, e até que ponto isso é benéfico, até que ponto isto é maléfico, desde que seja exagerado, desde que seja algo que vai tirar a atenção das pessoas demasiadamente. Na igreja, principalmente, dentro do culto, tem que ter bom senso. Né? Por exemplo, as mulheres sempre usaram brincos, sempre usaram adornos, enfeites, coroas, pulseiras, tá? A Bíblia fala que usavam sim. Então, hoje, lógico, tem denominações que proíbem de se usar. Né? A gente estava falando da calça jeans, proíbe da mulher usar o cabelo solto, proíbe da mulher usar um batom, certo? Uma maquiagem. Então, assim, por que esse radicalismo? Será que é para poder minimizar toda e qualquer exceção, né? Para que as pessoas não cometam deslize? Então vamos pecar para mais, então. Vamos cortar para mais. Não pode batom, também não pode o brinco, também não pode a calça jeans, também não pode nada que chame muita atenção. É um radicalismo. E isso eu já cansei de ver que não ajuda. Porque a pessoa se vê privada de tantas coisas ali, quando ela tá num momento light, que ela tá entre família, entre amigos, não sei o que, tudo que ela tem vontade de fazer
vai ser colocar um brinco, ela passa por uma loja, ela olha lá, tá lá um- uma pulseira, um brinco, alguma coisa, ela tem vontade de comprar, ela olha as outras mulheres usando, ela vai ter vontade de comprar aquela mulher. Não tem como, isso é inevitável. Então ela vai viver como Paulo falava, vai viver abrasada. Ela vai viver totalmente ali, sabe, em brasa. Poxa, eu não posso usar porque a igreja não permite. Tá? Poxa, ela se sente frustrada. Ainda mais uma mulher que gosta de se arrumar, a mulher é vaidosa, né? Então eu não vejo Normalmente é. eu não vejo com a gente colocar isso com radicalismo, com efeitos benéficos, não, sabe? Eu acho que tudo cabe um bom senso. Agora, vamos lá, vamos ao que interessa. O que a Bíblia fala, né? Nessa questão de comportamento das mulheres, tá? De como que a mulher tem que se vestir, o que que consta mais para Deus, o que que conta mais para Deus, né? Será que realmente essa questão é limitada? Como que a Bíblia ela abrange essa questão desta colocação aí da mulher usar alguma coisa no culto? Como que deve ser esse comportamento? A Bíblia fala alguma menção a respeito disso? Ah, tem uma passagem, né, em primeira Timóteo, no capítulo 2, né, no versículo do 9 ao 9 e 10, que diz assim: Da mesma forma, quero que as mulheres vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus, né? Então A gente vê pode falar. claramente na abordagem que tá em Coríntios, Não, Timóteo. primeira Timóteo capítulo 2, Timóteo versículos 9 e É 10. Paulo, né? Também, Paulo aqui. sim, Então, a gente vê que claramente aí ele está priorizando algo que é o comportamento que a mulher tem que ter de buscar a Deus. Porém, ele enfatiza que algumas coisas não convêm, não é? Tá nítido isso daí. É mais ou menos o que a gente está falando aqui. sim. Primeira Pedro também, no capítulo 3, versículos 3 e 4 diz: A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro, roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não parece beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Né? Então é aquela história da beleza interior, né? Que mais vale, né? A sua forma de agir, né? De ser, do que aquilo que está exteriormente. Lógico que nós somos seres humanos, nós somos apegados à aparência, a gente julga pela aparência. E como diz, né, somos templo do Espírito Santo, então a nossa aparência deve ser boa também, né? Porque as pessoas vão olhar assim, vão ver lá uma pessoa mal cuidada, mal vestida, vão falar assim, pô, a pessoa é cristã aqui, né? Por que que é bom ser cristão se a pessoa está sempre com uma aparência ruim, né? Então, tipo, a aparência também ela tem que demonstrar que aquilo, né, que a nossa vida é boa, né? Que a nossa vida, que estar em Cristo, né? Cuidar bem da casa de Deus, né? É ter cuidado, é ter não uma vaidade, né? Mas um zelo por Zelo, aquilo que sim. ele te deu, né? Zelo, Então você cuidar bem do seu corpo, né? Se alimentar bem, praticar exercícios, né? Usar uma roupa adequada, né? Higiene, né? Então isso tudo, né? Conta, né? Vamos falar agora, então, das tatuagens, que é um outro tabu, é um outro assunto que é muito abordado, né? Mas, assim, com um certo preconceito, principalmente entre os cristãos.
tem aquele questionamento, né? Ah, eu fiz uma tatuagem, mas eu ainda não era convertido. Então, ok, eu ainda tenho essa tatuagem ainda, mas eu não era convertido. Depois que eu converti, o pastor falou para mim assim: ah, mas não pode fazer tatuagem, né? Você não pode marcar o seu corpo. Será que não pode mesmo? Será que eu não posso marcar meu corpo mesmo? Ou será que entra naquela regra que a gente falou no comecinho? Será que pode, mas com que propósito? Será que eu posso, mas de que maneira eu posso fazer isso? No que eu vou estar agregando para mim mesmo se eu fizer aquilo? Então, assim, a tatuagem, é claro, é nítido que muitas igrejas não permitem. Tem alguns pastores que falam assim: olha, você pode, mas por que você quer fazer uma tatuagem? Com que intuito? Com que propósito? Por que você quer fazer uma tatuagem justamente agora? Ah, pastor, mas eu queria fazer uma tatuagem cristã. Sabe, queria fazer alguma coisa ligada, né, pra mim poder também, é como, vamos supor, eu tô usando uma camiseta cristã, mas só que eu tô querendo fazer uma tatuagem. Eu gosto, tal, queria fazer um símbolo bíblico, uma frase, né. Muita gente faz uma, frase em hebraico, né. Será que é errado? Primeiro, vamos começar do princípio. A Bíblia fala alguma coisa sobre marcar o corpo, marcar o seu próprio corpo. Tem algum versículo que fala alguma coisa? Tem lá em Levítico, não marquei aqui, não vou abrir não. Levíticos capítulo 19, né, no versículo 28, diz, né, que quando você estiver em luto, lá, lamentando a morte de alguém, não se deve nem ferir, né, se cortar e nem se marcar a pele, né? Então aí tem aí um Tem um ponto. contexto aí da, da morte de alguém, é isso? A morte de um familiar, um amigo, alguma coisa. Isso Será que era uma tradição? eu acho que deveria ter alguma tradição, as pessoas, às vezes, né, como é, tem também aquela quando a pessoa peca, né, tinha as pessoas, né, Se se açoitavam, né? açoitavam, né, Autoflagelamento. autoflagelamento. Então, essa questão de você fazer, né, algum tipo de marca no corpo, né, talvez para lembrar, ter uma lembrança, né. A gente tem que entender também o significado das coisas, né. Como surgiu a tatuagem, para que surgiu esse tipo de marca, né. O que que uma marca no corpo significa, né. Então, pode ser várias coisas, né, as pessoas podem marcar, eh, é como marcar um gado, né, faz lá a marca para saber, tipo: "Ó, isso aqui é propriedade de alguém", né, então tem lá a marca do proprietário, né. Sei. Se perder aquilo ali, tá marcado, né, quando a criança vai para a escola, você marca lá nos objetos dele, lá no material escolar, o nome, né, para todo mundo saber, aqui ó, esse Uhum. material aqui é do meu filho. Se perder, se alguém pegar emprestado, alguma coisa, sabe de quem que é, né. E também é uma forma de fazer uma questão social. Ah, todo mundo que tem essa marca aqui é do grupo tal. Todo mundo que tem, né? Então, de você pertencer a um grupo, né? Então, a tatuagem, ela pode ter É vários uma expressividade, significados, né? A né? pessoa que se tatua, ela está se expressando de uma E, certa e forma. aí eu acho que a gente tem que ter um cuidado, né? Se de repente for fazer, né, lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, diz que quer comeis, quer bebeis, façam tudo para a glória de Deus, né? Então a gente tem, né, lógico, tudo que a gente faz, né, a gente tem que ter um entendimento, né, um discernimento de primeiro entender, né, qual é a vontade de Deus, né, Sim, que prevaleça sempre a vontade de Deus, né, em tudo que a gente faça, né. Quando a gente, né, aceita a Cristo, a gente, né, tem aquela questão, né, esvazio-me de mim para me encher de ti, sim, sim. né? Então, a gente tem que pensar assim, né, no que isso agrega, né, em relação à vontade de Deus, né, qual o propósito,
de eu ter uma marca no meu corpo, né? É por vaidade? É por, né? Que isso vai? Porque muitas vezes pessoas fazem uma tatuagem num lugar que às vezes nem ninguém vê, ninguém sabe, né? A Anitta que o diga. Eu mesmo, eu tenho uma tatuagem nas costas. Às vezes eu nem lembro que eu tenho tatuagem, né? Então, tipo assim, às vezes eu tô sem camisa, aí eu fico assim, nossa, tem uma tatuagem nas costas, cara. Por isso que alguém tá olhando aqui nas minhas costas, assim, né? Tá vendo? Tipo, ou a pessoa fala, nossa, essa tatuagem. Eu falo, pô, eu nem lembro que tenho tatuagem. Né? Eu fiz tantos anos e, tipo, Antes de ser convertido. sim. E pra mim nem significa mais nada, né? Tipo, né, na época de adolescência, porque é legal e tal, não sei o quê. Mas, né, agora faria uma tatuagem? Não sei, tipo, né? Sim. Primeiro, tatuagem é um negócio caro, né? É. Então, será que eu deveria destinar os meus recursos para fazer uma tatuagem? Ou será Vem que as eu, prioridades, ou né? será que eu devia, de repente, estar ajudando alguém que precisa com esse dinheiro que eu estaria gastando com a tatuagem? Né? E qual o É. propósito de fazer isso? É uma Né? coisa muito individual, né, Renato? Então, tipo, Muito pessoal. ok, né? Bom, se eu vou fazer para a glória de Deus, né? Então que seja alguma coisa, né, voltada, né, para Cristo, para, né, para em adoração a Ele, né, que de repente as pessoas vejam e se remetam a Cristo, né? Sim. Né? Às vezes, de repente, sei lá, uma frase, um pensamento que a pessoa olha, né? Talvez uma forma de evangelizar, né? De É, alguém ver aquele, tem que ter bom senso, né? de alguém ver aquele símbolo e se remeter, né? Mas lógico que eu acho que o nosso testemunho, né? O nosso comportamento, a nossa atitude vale mais do que qualquer tatuagem, qualquer coisa, né? Se você quer glorificar o Senhor, né? Que seja pelo seu comportamento. Não adianta nada você fazer uma tatuagem lá, Jesus te ama, ou Jesus, É, fazer uma cruz, marcar a pele não né? é como escrever num livro, né? Num caderno, né? Fazer E uma. depois faz tudo o contrário do que está escrito na Bíblia. Então, de que serviu aquela tatuagem? Já está realmente glorificando a Deus? É verdade, Né? não, Então, não mais cabe. vale a sua atitude do que, né, um gesto de... Falando em pele, Renato, marcar a pele, tem algum filme que fala alguma coisa sobre isso, essa questão? Não necessariamente sobre tatuagem, mas Tem um filme interessante, né, do Almodóvar, né? Grande aí diretor aí espanhol. Chama A Pele que Habito, né? a pele que habito? De um cirurgião plástico cientista. É bem enigmático, assim, o filme, porque Antônio Bandeiras, né? o ator principal é Antônio Bandeiras, né? Acho que é de 2011 o filme. Então ele manipula a pele, né, das pessoas, né? Parece que a esposa dele sofreu um acidente ali, Cirurgião né? plástico, né? Ele tem ali, é, principalmente com questões de queimadura, que a pele fica, né, deformada, é difícil você recompor a pele, né? Então ele inventa uma pele sintética ali, né? Tenta fazer uma pele humana, né? Recriar a Mais pele, próxima, né? tipo uma prótese de pele, vamos dizer assim, né? E aí o filme tem os seus mistérios ali, né? Porque tem uma pessoa que ele mantém ali na casa dele, com os cuidados, tal. É bem interessante, assim. Não vamos expor muito para não dar Sim, spoiler, né? é um filme de 2011, mas muita gente não viu aí, né? Vamos, Mas é a questão fica a de dica. como as pessoas manipulam, né, o corpo em relação à aparência, né? A questão do envelhecimento, Você sabe que né? a ciência, A Renato, questão de vaidade, de você querer, né, manter a sua, manter-se sempre jovem. é verdade, criaram aí uma pele sintética para ser aplicada num robô, tá? Qual que é o intuito? Deixar o robô mais, primeiro com a aparência mais humana, né? Tá vendo que tem aí uma expansão na criação de robôs, né? A China tá muito empenhada nisso. E para deixar mais humano possível, colocar uma pele, então, nesse esqueleto do robô.
pra ficar com a aparência mais humana possível. Exterminador do Futuro. Então, e isso tá acontecendo mesmo. Parece que quem tá liderando é a Michio Kawai, é no Japão. Os japoneses estão sempre à frente aí, né, das coisas. Estão colocando essa pele, esse revestimento sintético. Eu vou até vou colocar um pouquinho aqui, só a imagem desta pele. Ela tem até uma carinha lá, parece que tem uma carinha ali da batatinha Smile ali, ó. Só para o pessoal entender. Mas, aos pontos a favor, né? A biomedicina é muito favorecida com com essa questão do avanço das peles sintéticas, né? Na questão da robótica também. É, os profissionais da área, como os médicos que fazem, os esteticistas aí, que fazem procedimento de cirurgias plásticas, né? Eles Uhum. também podem ter um treinamento muito mais eficaz com essa pele sintética, até para treinamento também, né? Os tatuadores, né? Que tem, inicia. Também, tudo, não, Que eles sério, treinam na tem. pele de A pele é porco, né? bem real mesmo, Eles treinam na pele de porco e diz que a pele do porco é mais parecida com a com a pele humana, humana, né? Quando tá começando né? Precisa de umas cobaias ali para fazer as tatuagens. sim. Então, então nesse aspecto é legal, né? Mas a gente vê assustadoramente como que a tecnologia está avançando aí, né? A gente está falando aqui sobre marcar o corpo, marcas no corpo, enfim, marcas na pele, e aí é importante citar essa questão. Outra coisa que a gente está vendo muito também, de uma maneira mais acentuada, né, na Bíblia, na sociedade, melhor dizendo, é as pessoas colocarem aquelas esferas no corpo, bolas na face, chifres também, Renan. Piercing, Tem um cara né? que coloca, que tem chifres, é, ele corta a língua no meio. Eu vou colocar só a foto dele aqui, ó. O camarada se modificou completamente, né? Impressionante a imagem que ele se esculpiu aí, né? Mas, enfim, as pessoas tentam desassociar a forma humana. Acho que talvez isso não é benéfico. Porque aí a gente vê que o mal, né? Ele vai tentando, uma vez a gente sabendo que nós somos feitos da imagem e semelhança de Deus, essa desassociação, ela tem um caráter maléfico também, né? Tem pessoas que tatuam o olho, a íris do olho, tatuam o olho, fica tudo preto, quer dizer, Pessoas esse lado se branco do olho, né? transformando em animais, né? O É, cara que vira o o cachorro, cara né? que virou cachorro também, né? Já falamos aqui sobre essa questão. Parece que ele se arrependeu, viu? Ah, isso Parece que ele não se acompanha. arrependeu. Então, tem uma reportagem que fala que ele se arrependeu aí, gastou uma fortuna para virar um cachorro, né? Vamos botar uma imagem dele aqui. Muita gente não viu, ó. Esse camarada aqui, ele pagou uma fortuna para virar isso aí, ó, um collie, né? Acho que é um collie. Bom, fazer o quê, né? Tem louco para tudo. O pessoal gasta o dinheiro aí. Bom, Renato, temos um outro filme que a gente pode estar abordando esta questão de corpo, de mudanças, né? Desafios aí que as pessoas fazem para poder estarem melhorando ou piorando, né? Dependendo da maneira que as pessoas Nessa área usam aí. da robótica, né, a gente tem um filme também que é muito antigo, né, que é clássico, que é o Robocop, né? Ah, Que sim, o grande Robocop. o cara morre, né? E aí eles colocam É um policial, né? um policial, Vamos botar o trechinho eles aqui. pegam, né, o cérebro dele, né? Porque não resta nada do corpo, né? Pega só a cabeça, assim, né? Fica o rosto dele, para que ele seja um robô, né? Um robô policial. Robô humanoide ali, né? Isso, é isso que você falou aí, né? Os caras estão tentando fazer pegs para robô, então. Só que no caso aí não tem essa característica muito de humana, só fica o rosto, né? Quando ele põe o capacete, só fica só a boca aparecendo ali, né? Engraçado, no primeiro filme, o Robocop ali, eu lembro que ele tinha um- uns, como que eu vou te falar?
um déjà vu de memória, né? Ele começava a lembrar ali, Eles, né, no filme eles apagam a memória apagam a dele, memória né? dele, mas Mas ela volta, né? conforme ele, como a gente fala, né? A gente falou até no último episódio, a função de policial é muito traumática, né? Então, determinadas situações ativam, né, um gatilho mental e as memórias dele começam a voltar, né? Então, como ele está ali no mesmo ambiente, com a mesma parceira que trabalhava com ele, eu não lembro exatamente no filme qual que é a situação, mas ele entra numa situação ali que remete à mesma situação que ele morreu, se eu não me engano. Sim. E aí as memórias dele começam a voltar, começa a lembrar da família, Mas né? por que Começa. que é interessante falar sobre isso? Às vezes você pode estar achando, mas que salada que esses caras fazem, né? Estão falando da Bíblia, depois falam dos filmes. Mas olha só, a mente, ela é mais que o corpo. Assim como o espírito é mais que o corpo. A mente, você pode ver, o seu cérebro, ele dá ordens específicas para todos os membros do seu corpo. Sua coordenação motora, ela está aqui, ó. O comando é cerebral. E com Cristo, o cristão, é a mesma coisa. Você ter a mente em Cristo é algo primordial, prioritário. Está acima de qualquer coisa. Está acima de qualquer coisa ligada ao seu corpo. Né? Você, da mesma maneira que nós estamos falando aqui, que não é legal o seu corpo te escandalizar, a sua mente também não. Seus Tudo parte da pensamentos, mente, né? os seus pensamentos têm que ser pensamentos de, como fala em Filipenses lá, pensamentos ligados a Deus, né? Ligados às coisas cristãs, né, E Renato? As como diz coisas aquela boas. famosa frase, né? Mente sã, corpo são, né? Então, se seu corpo, né, tá bem porque a sua mente tá boa. Sim. Se tem alguma coisa de errado com o seu corpo, com a sua saúde, começa tudo na sua mente, É né? como, por Então, exemplo, quando você começa a gangrenar, você tá lá na neve, lá em contato com gelo, começa a gangrenar. Vem pelas extremidades, né? Os dedos das mãos, os dedos dos pés, depois vem é, a perna, né? O antebraço, o braço e tal. Vai vindo da beirada para o meio. O nosso corpo vai priorizando os órgãos principais, vitais, para que você sobreviva. Então, até chegar no seu cérebro, imagina só quanto que você não tem que percorrer de perda para que o seu cérebro venha parar, ou seu coração também. Então, tem uma prioridade até nisso. Nos nossos membros do corpo tem prioridades e a nossa mente também é uma prioridade, é algo prioritário para que a gente tenha um convívio, né? Mente, que você falou, a mente sã, o corpo também está sã. Tem que ter as duas coisas em equilíbrio para o ser humano viver bem. sim. Então, assim, meu amigo, você que quer fazer uma tatuagem, pode fazer? Olha, eu não vou falar nem que pode nem que não pode. Eu acredito que você vai ter que se julgar a si mesmo ali, falar assim, convém ou não convém. Mas se você quiser fazer, tenha discernimento. Veja lá o que Eu você não vai vejo fazer. que é uma coisa condenatória, né? O que que, na verdade, é, a sua tatuagem, o que tá no seu corpo, vamos dizer assim, é, vai, né? Agregar, Né? Ou vai, vamos dizer assim, blasfemar contra o templo do espírito, né? Então, acho que às vezes pensar nisso, né? Se for realmente necessário que faça, né? É que não seja uma coisa que agrida a sua vida espiritual, né? Que certeza. acima de tudo vem isso, né? Às vezes parece que não, mas algumas ações, né? Elas estão mais ligadas ao espírito, né? Parece que não tem nenhum nenhum mal, né? Ah, tô fazendo isso aqui, mas, né? Se a gente for falar assim, como a gente falou no último episódio, né? Sobre nós sermos propriedade, né? De Deus, né? O nosso corpo é propriedade de Deus. E ali na palavra fala exatamente da questão sexual, né? Muitas pessoas vão falar assim, ah, mas que pecado tem em me masturbar, né? Não estou fazendo mal para ninguém, não estou fazendo nada demais, né?
né? Hoje em dia, né, até na educação sexual, há um incentivo, né? Ah, porque você tem que conhecer o seu corpo, saber o seu prazer, como que não é, né? Então mas, né, isso agride espiritualmente, né? Na verdade, Tem é, encargos aí, né? tem a questão do desejo, né? É um desejo da carne, né? Então, uma satisfação, né, carnal, né? Então, isso inflige espiritualmente, né? Sim. Então, não que vá, né, aquela assim, não matarás é um negócio que é uma ação, a pessoa fala, pecado matar o outro, por quê? Porque eu tô agredindo a outra pessoa, né? Agora, o que que o prazer sexual, né, vai fazer de mal, né? Muitas É, formas de você é, ou como a gente fala na questão castigar o seu do corpo, né? o sexo antes do casamento. Pô, mas eu tô namorando a pessoa que eu amo, a gente vai se casar e tal, não posso fazer antes de casar? Por quê? Né? Tem uma questão espiritual por trás É, disso, né? tem muitas Não formas é de que, prostituição. não A é gente tem que deixar que, claro. né, aparentemente não vai fazer mal para ninguém, né? Mas há uma carga espiritual que está além do nosso entendimento, vamos Sim. dizer assim, né? É como eu falei, tem muitas formas de você se prostituir, né? Às vezes as pessoas são muito literais. Você se prostitui com muitas coisas. O homem, e aí você tem que ver realmente o que que convém, o que que não convém, o que que é legal, o que que não é legal, o que que vai acusar você, né? Porque o acusador vem na sua mente para te acusar mesmo e fazer com que você não se sinta digno. Então tem que ponderar, né, analisar mesmo, como você falou aí, tudo é lícito, mas nem tudo convém fazermos. Tem, por exemplo, as pessoas que começam a se privar de comer, porque tem a anorexia, ela é uma maneira de você agredir seu corpo. Você está agredindo ali seu Ou corpo, que né? come demais também, né? Ou aquele que come demais. Então, assim, são os extremos, né? Uma vez você sabendo que seu corpo é templo do Espírito Santo, ou seja, é a casa de Deus, resumindo é isso, é a morada de Deus, o seu corpo. E aí você vai lá, eu vou aumentar essa morada, eu quebro uma parede ali, eu quebro outra ali, quebro outra lá, vai fazendo desregradamente, uma hora você vai abalar as estruturas e tudo vai cair. Você comendo demais, você está colocando o seu estômago numa situação em que ele está expandindo, 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 uma hora ele não vai voltar mais naquela posição, naquele tamanho, melhor dizendo, que ele era inicialmente. Então, tudo que você vai comer não vai te satisfazer. E vale lembrar, assim, da questão da obesidade, né? Não é só uma questão estética, né? Saúde, em É de primeiro lugar. saúde, e a gente tem que saber, né? Assim, não é porque a pessoa ela é obesa que ela não é saudável ou que ela é gulosa. Às vezes existem biotipos diferentes, né? Um biotipo da pessoa. Por mais que ela se esforce, não sei, às vezes existe algum distúrbio, né? Como se diz? Hormonal, Hormonal, né? né? Alguma coisa Tem, relacionada à saúde que precisa tem. ser investigado, né? Então, nem sempre é porque é uma pessoa que é sedentária, que não se alimenta direito, né? A gente não pode julgar, né? E nem criticar a pessoa porque ela é obesa. Mas ela tem que ter consciência, né? De que ela tem que cuidar do corpo dela, Sim. né? E outra, Sendo como o templo do Espírito Santo, né? a- Não julgar esteticamente, né? Ou se apegar a isso, né? as pessoas também querem estar sempre dentro de um padrão, que a sociedade dita esse padrão, a moda dita um padrão, então você fala, eu não estou nos padrões. Não se sinta dessa forma, sabe? Seja quem você é, se aceite. A questão de você estar ou comendo menos, ou comendo demais, ou agredindo o seu corpo para menos ou para mais, é uma questão individual, pessoal, que você tem que fazer uma introspecção e saber o porquê você está castigando o seu corpo daquela maneira. Será que é para agradar A, B, C ou D? Não vale a pena, entende? Não vale a pena não. E, além do mais, sabendo agora que o seu corpo está ali, algo que você tem que zelar, como a gente falou aqui.
zelar, porque o Espírito de Deus vai morar ali, né? Você tem que prorrogar a vida do seu corpo. Né? Sim. Falamos sobre a questão do suicídio no nosso episódio passado, que também é uma forma de você Agredir o agredir o corpo. seu corpo, né? Em definitivo, né? Game over, né? Falando em game over, nesse filme do Robocop aí, fizeram também uma série do Robocop, né? Lançou Que é um agora game, no né? fim do ano um jogo, né, do Robocop. Tem um jogo aí Sim. bem interessante também. Tá sendo bem quisto, né? O jogo, né? É um clássico, né? Então, hoje em dia, na verdade, quem joga videogame é mais os adultos do que as crianças, né? Chama Rogue City. É, Rogue City. então, tipo, É verdade, os adultos jogam o que mais. traz, né, essa nostalgia aí do pessoal da época do Robocop acaba aderindo aí, né, ao jogo, né? Mas eu acho que interessante também, falando sobre aparência, né, a gente tem o filme do Professor Aloprado, né, Professor Aloprado. com Ed Murphy, né? Grande Ed Que é Murphy. o Sherman Camp lá, né? O O professor Eterno. gordão lá. E aí E era bom de papo, hein? ele se apaixona lá por uma garota, Falava bem. e aí ele tem essa questão da aparência, né? Putz, ela nunca vai gostar de um cara gordo como eu e tal, não sei o quê. E aí ele toma lá uma poção lá que ele estava inventando lá no laboratório para emagrecer. E a gente vê aí uma outra questão, né? Não só da aparência, mas da personalidade, né? Porque ele muda de aparência, né? Fica magro, mas a personalidade também muda ali com aquilo, né? E A ele vaidade vê, tá em primeiro lugar e ali, né? aí ele vê que quando ele toma aquilo lá, ele se torna uma pessoa, né? Não tão boa quanto ele era na realidade, né? Exatamente. Porque fica um cara vaidoso, arrogante, né? Então, né? Egocêntrico. Os perigos de você colocar o corpo em primeiro lugar do que o espírito. Né? Né? Tem as Então consequências aí. é legal por causa disso o filme, né? Depois lançaram, né, esse filme é de 96, depois teve uma continuação no ano 2000, né? O Professor Aloprado 2. Sim, Então é bem é interessante. bem engraçado aí. Tem essa questão aí da aparência, né? De você ser julgado, de você achar que estar fora do peso, as pessoas não vão gostar de você e tudo mais, né? Então é interessante por causa disso. Olha lá. Eu acho que, como você falou, a gente tem que se cuidar, né? Uhum. Hoje tem muitos homens aí que são metrosexuais aí. Metrosexual? Que termo estranho. Metrosexual é aquele camarada que se cuida mais, assim, né, Renato, do que Ah, o sim. habitual. O Faz a camarada vai lá, faz a sobrancelha. sobrancelha. Eu não acho legal pra mim, mas normal, não vejo nenhum problema aí. Mas assim, eu sou basiquinho mesmo. Tenho preguiça de arrumar o cabelo, sempre boto um bonezinho aqui, entendeu? Não tenho barba para não ter muito cuidado também. Mas, enfim. Renato, quer falar alguma palavra? Falando sobre aparência lá em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 7, diz assim: O Senhor, contudo, diz a Samuel: Não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Muito bacana, bem falado aí. Olha só. Então, resumindo, podem fazer sim, mas só que tudo com bom senso, prudência, modéstia, moderação, né? Saibam que tem que ter primeiro o conceito de glorificar a Deus em qualquer circunstância, em qualquer situação, Buscar a vontade de Deus, buscar né? a vontade dele. Acho Se que pergunte, por que será que eu quero colocar tal coisa, usar tal coisa? Eu quero fazer uma prótese, eu quero botar um silicone aqui, a mulher, né? Apesar que tem homem também que põe, hein? Que a mulher quer pôr um silicone ali, quer pôr um silicone lá, mas é para agradar o marido ou é uma questão de se sentir bem, vaidade, né, de tá bem para a ego. sociedade? Tem muitos perigos envolvendo, por exemplo, a lipoaspiração, essa questão de colocar ou não, injetar essa substância no seu corpo, Botox, né, botox. ácido Então, hialurônico. às Tem vezes, médicos hoje em dia que usam uma substância que é proibida lá, porque é mais barato, então, e a pessoa não sabe, aí depois da tem rejeição, tem muitos casos que tem acontecido isso. muitos atores, inclusive, de Hollywood, perderam a imagem. Como perderam a imagem? Literalmente, o camarada se desfigurou.
A mulher já não é mais a mesma, o ator também já não é mais o mesmo. Cirurgias plásticas mal feitas. Então, assim, a vaidade, até que ponto? Que preço você está disposto a pagar? Para exaltar o seu corpo a mais do que o seu espírito. Tudo tem consequências na vida, então tem que se atentar a essas coisas. Hoje em dia vivemos tempos difíceis, não é, Renato? A Sim. gente só quis trazer para vocês assim, o que é permitido, o que não é permitido. Resumindo, é o que eu falei. Tudo isto, nem tudo convém. Certo, Renato? Findamos por aqui? Ah, isso, né? E que seja feita a vontade de Deus acima de tudo, né? É isso aí, E meu como amigo. vocês podem ver, chegamos ao fim de mais uma viagem. Espero que vocês tenham gostado. Aqueles que não gostaram, por favor, deixe aí o seu comentário, crítica, sugestão, né? Um desabafo aí, ou se concorda ou discorda, seu ponto de vista, né? Uma viagem Estamos de aí. estereótipos. A viagem não acaba com o fim do vídeo, né? Estereotipada. Ela continua aí nos comentários. Então, a participação de todos aí no comentário é importante por causa disso, né? Faz a viagem se estender aí e a discussão, né, de uma forma saudável, né, é importante, né? Então, curta, comente, compartilhe, né? Faça essa viagem ir além, né, dos estereótipos, né? Não esqueçam aquele que chegou até o final de ouvir a musiquinha aí de encerramento, né? Fazer um comentário também do que ela significa, né? O que ela remete, ou a relação com o conteúdo. Né? E não esqueçamos jamais, né? Melhor do que sermos céticos, é Sermos sermos éticos. éticos. Até breve, Fiquem com pessoal. Deus Fiquem e com até Deus. a próxima viagem.